Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 19 de outubro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, para que você possa aproveitar toda a parte de aprendizado do canal e também a parte aqui de análise que você pode ver aqui do meu lado, toda a programação de análise, 2 análises todos os dias, terça e quinta tem 3 análises, que aí junta ali a análise especial, e ainda no domingo tem um radar da semana. Você pode se inscrever aqui embaixo, no botão aqui inscreva-se aqui mais abaixo, e deixando o sino das notificações ativado, ou também você pode utilizar aqui, passar o cursor do seu mouse em cima da imagem, inscreva-se e na sequência clicar na opção de se inscrever. Aqui acima já tem os ativos que eu vou comentar nessa análise de fechamento, o Ibovespa, o mini índice, mini dólar. Depois eu vou falar sobre PTR4, Vale 3, LCAN 3, SUSB3, JHSF3, HGTX3, LRN3, MOVE3, Ciel3 e BRML3. Todos os ativos que eu vou comentar nesta análise. Começando aqui então pelo Ibovespa, que no dia de hoje teve uma boa alta no decorrer do dia, mas aí foi perdendo força, chegou a subir 1,6%. Perdeu força e está vindo aqui para fechar o pregão, ainda está dentro do leilão de fechamento, então pode alterar um pouco. Um leve alta de 0,33%, podemos dizer uma estabilidade. É um sinal de perda de força, próximo da zona de resistência, mas ainda mesmo que continue aqui assim, fica aqui de lado, se não ganhar tanta força para baixo, ainda olharia com bons olhos, mas para se ter algo mais representativo para cima, seria interessante ter algumas máximas descendentes para ter depois um sinal mais forte aqui para cima. Ponto de suporte para o Ibovespa, toda essa região aqui, né? Desde o fechamento do pregão de sexta-feira, lá do patamar ali em torno de 98.300 pontos, até um patamar ali de mínimo ali de um fundo anterior na faixa dos 97.750. Essa região junto com a média móvel de 13 períodos está aqui em 696. Fechamento assim mais forte para baixo aqui começa a deteriorar a tendência de alta de curto prazo nesse momento. Mas enfim, semanal lá superando a máxima da semana anterior, está dentro de um movimento de subida, lembrando que está com topos e fundos descendentes ainda, então não descarta a possibilidade de ter algo para baixo, comentado até no radar da semana, do Ibov poder ter algo ainda fazendo assim. Ainda não tem esse sinal, mas a gente tem que ficar atento em cima dessa questão. Seguindo aqui para os futuros, lembrando, se essa análise for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha. Mini índice aqui nesse momento estável, 0,15%, ainda faltando aí uns 50 minutos para fechar o pregão. Observe o que aconteceu no mini índice, veio aqui para romper os 2 topos anteriores, rompeu tudo para cima, perdeu força, foco em queda aqui, gerou uma queda, fechou para baixo do gap, enfim, gerou uma sinalização negativa, ou seja, perdeu a mínima do grande candle de alta que foi lá romper os topos anteriores, criou-se um viés mais de baixa para o mini índice. Como o movimento ficou um pouco mais forte e rápido aqui para baixo, bateu em cima do nível de suporte, traz as chances de se ter esse repique de alta. Dá para até ver pelo gráfico de 30 minutos que já gerou aqui uma sinalização de subida. Enfim, abriu o pregão subindo, fica um pouco mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente no gráfico de 5 minutos, preferencialmente para cima no patamar ali de 98.860. Abriu caindo, foco em buscar a operação de venda no gráfico de 5 ou de 10 minutos para baixo do patamar de 98.750. Então essa seria a principal alternativa que eu vejo. Ou seja, abriu até subindo aqui, bateu na média aqui, gerou sinalização para baixo, topo descendente. Foco em buscar a operação na ponta vendedora no mini índice. Seguindo para o dólar, lembrando que todos os dias, ali na primeira hora de pregão dos futuros, eu coloco dentro do aplicativo aqui DV Invest o giro dos futuros, que é um vídeo falando sobre após a abertura do pregão, cenário para day trade, seja para compra, para venda no mini índice e no mini dólar. Faço isso 2 vezes por dia. Essa na abertura do pregão, na primeira hora de pregão e depois ali no início da tarde. No mini dólar, dia de hoje, queda de 0,78%, foi lá bater em cima da média, está se recuperando, olhando para o gráfico de 60 minutos, veio aqui, perdeu toda a tendência de alta do G60, do G30 também. Está vindo aqui para cima, bateu na média, se ocorrer a abertura para baixo no pregão seguinte, gerando um topo descendente, fica ainda mais interessante para se trabalhar na ponta vendedora se ocorrer no gráfico de 10 minutos, topo descendente para baixo dos 5.598. Abriu subindo, continuou seu movimento aqui de subida, foco em buscar a operação de compra de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, ou seja, abriu aqui para cima e continuou gerando fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, foco em venda. Abriu caindo e fez sinalização de topo descendente para baixo dos 598, foco em
venda. A outra que eu tinha comentado é foco em compra, tá? Se eu falei venda, peço desculpas, e foco em compra de fundo ascendente, assim se abrir subindo. Para baixo dos 598, foco em venda de topo descendente ou pivô de baixo. Seguindo para as ações. Pregão de hoje na PTR4, está vindo aqui com leilão para 0 a 0, ou seja, só que no pregão alta de 0,98%. A ação foi lá, bater na zona de resistência, eu até comentei ela no radar do mercado, que foi a live das 10h45 de hoje, comentando que assim, eu não entraria comprando se ela superasse essa máxima. Não que não vai dar certo a operação, mas é porque era muito em cima da zona de resistência, seja dessa aqui ou dessa aqui. Bateu lá, perdeu força. E olhando para o gráfico de 60 minutos, olha só, o gráfico de 60 minutos veio aqui para anular a tendência de baixa do G60, mas você toma uma pancada dessa aqui, você volta a ter uma expectativa maior de queda. Então, por enquanto, o caminho mais provável seria para baixo na Petro. Até mesmo para intraday, se você olhar para o G60 buscando operação de compra, o meu foco maior seria lá para cima dos R$19,90, R$20. Arriscar aqui fundo ascendente assim, nesse cenário que ela tem aqui, para baixo das resistências lá que eu já mencionei do diário, vejo um risco um pouco maior nessa posição. Então, Petro ainda continua com um cenário mais negativo aí para as operações de swing trade. Vale 3 no dia de hoje, foi lá em cima, abriu aqui em cima e foi lá, superou a máxima e já perdeu a mínima, perdeu essa mínima aqui. Quem estava posicionado era um dos pontos de botar stop. Para quem não estava posicionado, ou para quem segue posicionado em swing trade, perda dessa mínima aumenta a chance de poder ter um movimento para baixo. E torna-se mais interessante para a compra de swing trade, que eu já venho falando desde semana passada, aqui na região dos R$61. Se chegar aqui nesse patamar e gerar fundo ascendente, seria um cenário mais positivo para se buscar a operação de compra nesse ativo. Olhando agora para a outra ação aqui que eu selecionei, LCAN 3. Seguimos comprado nessa ação. O stop agora vai subir para baixo da mínima do pregão de hoje. Ou seja, vai ficar lá na faixa dos 25,14, um stop de proteção de lucro. É uma operação que a gente entrou aqui, já tem vários pregões e aqui a gente vai subindo stop a cada nova mínima ascendente. Seguimos em comprada, ela chegou até perto do objetivo hoje, um pouco acima ali dos 26,40, bateu em 26,24 hoje, perdeu força justamente nessa resistência. E bateu aqui, perdeu força, girou o sinal de baixa, perdeu essa mínima, seria um sinal de saída para operação de swing trade, um stop de proteção de lucro. SUSB3 fechou pregão mal hoje, gerando queda aí de 0,95%, mal em relação à abertura, né, que foi lá em cima, chegou aqui basicamente no nível de resistência do topo anterior, perdeu força lá em cima, conseguiu se sustentar acima dos R$50. Seguimos posicionado nesse papel, comprado nessa ação, podendo trabalhar com stop até abaixo da mínima desse pregão. Então, algo que eu vou avaliar com carinho aí a abertura do próximo pregão em termos de reposicionamento stop para cá ou mesmo para esse ponto aqui, abaixo da mínima do grande candle de alta dessa operação, que a ação está aqui dentro de um pivô de alta. Então, dá para segurar até por mais um pregão em termos de reposicionamento de stop, ou pelo menos colocar o stop abaixo da mínima do pregão aqui desse que fez o pivô de alta. Outra ação aqui que eu recomendei compra no pregão de hoje, JHSF3, superação da máxima desse candle, que eu já tinha recomendado na sexta-feira, que não tinha executado, e executou hoje na superação dessa máxima com stop abaixo dessa mínima. Quase acionou o stop. O reposicionamento stop vai ser abaixo da mínima do pregão de hoje. Ou seja, depois do pregão de hoje, se ainda perder a mínima dele, aumenta a probabilidade de, logicamente, queda. A diferença não vai ser muito grande não, né? O stop ali que foi posicionado ali em 7,51, só colocando aqui na tela para que vocês possam visualizar em relação aí à operação aqui da JHSF3. Então temos aqui a ação apresentando aqui, a entrada por volta do 7,83, fechou em 7,60 com queda de 0,52%. Stop em 7,51, o stop vai subir um pouquinho ali para 7,53. Então mínima subida ali do stop, objetivo em 8,47, risco de 4,09%, arriscando 11% do capital total nessa operação, ou seja, uma entrada que o foco dela era justamente buscar pegar um sinal de alta que aumentasse a chance de poder ter algo para cima, ou seja, de poder ter até num gráfico semanal um movimento mais amplo aqui buscando a região, ou seja, de se a operação der certo, ela gerar uma boa relação de retorno. Se ela der errado, a gente sai com stop ali com a perda reduzida. Outro ativo para ser comentado, é só para tirar aqui da tela, né, que eu falei aqui do semanal, que assim, ou seja, de tentar pegar um movimento de subida até para esse patamar aqui.
Então essa seria a ideia dessa operação, a favor da tendência de alta de curto prazo que ela tem e de um sinal de alta em cima de um nível de suporte ali por volta de 7,68. Ela foi e fechou para baixo desse patamar, então sinal negativo. Por esse motivo faz sentido aí até alterar, mesmo que seja minimamente, o stop da operação. A outra ação, HGTX3, recomendação também de compra no pregão de hoje, com foco quase batendo stop, hein? Com foco um pouco maior olhando ali para o G60, ela gerou um candle de recuperação, gerou um candle aqui de indefinição, ela está com um movimento sofrido aqui para cima, mas depois desse candle forte e um candle de indefinição, possibilitaria a chance de ter algo mais para cima, mas ela freou a alta justamente na zona de resistência que ela tinha principal. O desafio dela, que eu comentei até no radar do mercado, que era na faixa do lado de R$ 18,59 a R$ 18,67. Patinou e não conseguiu vir para cima. Olhando para o G60, aqui a entrada, se a ação superasse essa região aqui, ela geraria ali, resumidamente, um pivôzão de alta, uma figura até de uma flâmula, enfim. Há alguma garantia que vai bater lá na projeção do máximo? Não, não há essa garantia. E o pior, ela veio e perdeu a mínima do candle que gerou o sinal de entrada. Então, algo negativo para a operação. Stop basicamente está aqui nesse ponto, ou seja, não tem um motivo ali para alterar o stop, que é, passando aqui os dados da entrada em relação a HGTX3, voltando para o gráfico diário. Entrada aqui por volta dos 18,33, stop na casa dos R$ 17,89, ou seja, pregão de hoje a mínima foi 17,92, subiria ali basicamente 2 centavos para R$ 17,91, então não precisa fazer essa alteração. 19,21 o ponto de objetivo, 2,4% o stop da operação, alocando 14% do capital total. Ela até começou bem o pregão, né? Depois que acionou a compra aqui, ela chegou a subir aqui praticamente 2% do ponto da entrada. Outra ação, vamos falar aqui agora da Itaúsa, ITSA4. Recomendei compra da ITSA4 se ela superasse essa máxima aqui. E estava até ao vivo quando eu fiz essa recomendação. O rompimento dessa máxima aqui, na região dos 9,24, tentando pegar um movimento para cima. Tem desafios importantes, como esse aqui, ó. Então, um desafio importante aqui no papel, que é essa região aqui de resistência. Então, dentro desse desafio, ela veio, bateu, se aproximou, que é um primeiro patamar de resistência na casa dos 9,36, seguido da região dos 9,43. E o ponto mais alto, esse topo, em 9,52. Já sentiu ali a região dos R$ 9,39, que é o 9,36, e perdeu força nessa região. Passando os dados desta compra de fundo ascendente no gráfico diário dessa ação, aqui temos uma entrada por volta dos 9,24, fechou em 9,22, stop da operação R$ 9,05, risco dessa operação 2,06, que é o tamanho do stop dessa operação, logo abaixo da mínima do pregão de sexta-feira, e um objetivo na casa dos 9,62, alocando 19% do capital total nesta operação da Itaúsa, ITSA4. Seguindo, vamos falar agora, lembrando que os motivos da entrada, a ação tinha gerado já um sinal ali de mudança da tendência, podemos falar até de tendência de alta a partir desse ponto, ou de um W aqui maior, volta, gera sinal de fundo ali em cima da média, enfim, tentando pegar um movimento para cima, mas ainda com desafios importantes que até comentei no radar do mercado, né? Ali em cima, a média móvel de 3 períodos do semanal ainda dando uma atrapalhada no movimento de subida. Outra ação, Lojas Renner, belo fechamento de pregão, essa aqui montando seja um pivô de alta ou um W, uma expectativa maior de subida, isso é algo bom. Gráfico semanal dela ainda é uma bagunça, mas está gerando um sinal de fundo ali em cima de um patamar de suporte que pode trazer a ação para níveis de resistência ali um pouco mais acima, como por exemplo a região em torno dos 44,35, até outro patamar aqui bem testado de preço ali na faixa dos R$ 46,20. Então são os dois níveis de resistência mais próximos que eu vejo para essa ação. Isso olhando para um gráfico semanal. Pelo gráfico diário já está aqui no gap para ser fechado, ou seja, um gap ali muito próximo, um gap que ainda é uma resistência na faixa dos 42,17, seguido ali de um fundo anterior com topos anteriores na casa dos R$ 43,00, número redondo. Então são os níveis de desafio. Projetando aqui esse pivô de alta,
numa expectativa maior de subida dessa ação. Objetivo inicial 43,26, projeção na verdade no 61,8% e a projeção no 100% desse movimento aqui de subida, daqui para cá, traria lá o preço para a faixa dos 44,60. Isso é uma expectativa, uma projeção de alta desse pivô que ela montou. Daria para eu comprar aqui esse pivô de alta? Eu não entraria comprando ainda esse pivô de alta, mas para quem entrou comprando, daria para trabalhar com stop abaixo dessa mínima. Quem quiser comprar a superação dessa máxima é outra alternativa. Colocaria no máximo a reação risco-retorno de 1 para 1,5 para esse tipo de entrada. Ou seja, o tamanho do stop, se for 5%, você colocar 7,5% aqui para cima em termos de objetivo a partir do ponto da sua compra. Essa é uma das possibilidades. A outra forma é usar um gráfico de 60 minutos, olha, verificar que está em tendência de alta. Se ocorrer aqui algo aqui nesse sentido de correção e seguido de fundo em cima da média móvel de 13 períodos, foco em buscar operação de compra de day trade. Seguindo para Move 3, uma seleção que foi feita aqui, um ativo selecionado dentro do Instagram, dentro aqui do @dvinvest, no meu perfil lá em @dvinvest. Segue lá, se você tiver com o seu celular e fácil, abre lá o Instagram e segue esse perfil @dvinvest. Todo dia abrindo aí uma caixa de pergunta e colocando algumas informações lá interessantes. Na Move 3, a tendência é de alta, deu uma pancadaça para cima nas 2 últimas semanas, dá para ver aqui pelo gráfico semanal. Ficou aqui de lado e aí ganhou força aqui para cima, beleza. Entraria comprando aqui? Não, se eu tivesse comprado eu colocaria stop abaixo dessa mínima aqui se eu tivesse comprado no swing trade, porque já fez um movimento mais longo para cima. A perda dessa mínima seria da quebra da sequência de mínimas ascendentes do gráfico diário, seria o primeiro sinal para se ter o quê? Ou um movimento de correção lateral no tempo, ou para baixo uma correção no preço. E aí esse seria o cenário mais positivo para buscar uma compra de swing trade. Então eu aguardaria para uma entrada na ponta compradora, eu aguardaria algum sinal de alta dessa ação a favor da tendência de alta no gráfico diário e também do gráfico semanal, ou seja, a tendência de alta de curto a médio prazo na Move 3. Zona de suporte mais relevante vai começar ali nos 18,50 e se estender até um patamar ali na casa dos R$18 arredondando. Então essa região aqui seria o nível de suporte mais interessante caso o preço retorne, chamado pullback do preço, retorno do preço, para buscar alguma operação de compra de fundo ascendente. Outro ativo, Cielo. No dia de hoje, a Cielo apresentou uma boa alta de 6,74%, mas segue dentro de um cenário de tendência de baixa, né? Aqui até passando basicamente direto, um grande movimento de queda, tendência de baixa, só que com esse grande candle de alta, ela rompe ali 1, 2, 3, 4, 5, quase 6, 5 máximas anteriores. Então, um sinal de força inicial por parte dos compradores. Superação da máxima da semana passada. Dá para fazer uma compra aqui então, com stop aqui? Eu não faria essa entrada. Mas qual seria então a entrada que eu poderia fazer por esse papel usando o gráfico de 60 minutos? Um fundo ascendente, mais próximo possível ele testando a média móvel de 3 períodos, ou ficar aqui de lado em cima dessa zona aqui de resistência e gerar um pivô de alta. Também outra alternativa, ou seja, a média vai subindo aqui. Dá para comprar a superação de máximo? Risco um pouco maior, mas seria uma das alternativas. Eu ficaria um pouco mais atento nisso aqui, ó. Mais uma, dois candles no G60 com máximos descendentes, superação da máxima desse candle, traria a opção de buscar uma compra com stop aqui embaixo, tentando pegar um movimento de subida e uma possível nova tendência de alta no gráfico diário. Seguindo, vamos falar agora de BRMOLs, BRML3, que terminou o dia também com boa alta de 5,43%. O ativo gerou aqui um pivô de alta, ganhou aqui batendo em cima da zona de resistência de fundos anteriores, mais um gap, só não conseguiu fechar acima ali para cima do gap de R$ 9,40, fechou ali nos 9,32, acima do topo anterior, pivô de alta, tendência de alta de curto prazo. Assim como o Itaúsa, está ali em cima de um patamar, tem um movimento de subida no semanal, mas bem mais fraco do que foi a queda. Então tem alguns desafios importantes ainda. Seria mais interessante entradas na ponta compradora nesse papel já para cima dos 9,40. De que forma aqui? Através, por exemplo, de uma lateralização do preço aqui, pivô de alta já para cima dos 9,40, ou
sobe um pouco mais, gera fundo ascendente já para cima dos 9,40. Seriam as duas alternativas que mais me chamaria a atenção para entrar comprando esse ativo. Mas para quem abriu a operação de compra, dá para colocar o stop aqui na faixa de 8,99, ou seja, abaixo do gap, do gap aqui de máxima, né? Lá na faixa dos R$ 9,03, ou seja, então colocar em 8,99. É a alternativa para quem já está comprado nessa ação, tentando pegar um movimento de subida lá para a região dos R$ 10, onde passa ali 3 topos anteriores, zona de resistência mais relevante, depois dos R$ 9,40. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nesta análise de fechamento. Um grande abraço e até o próximo pregão.